Você não consegue criar uma marca do dia para a noite porque o seu cérebro precisa de tempo. Você não precisa entender com profundidade quais são as conexões que o seu cérebro, os seus neurônios precisam fazer para se ligar um com os outros e assim criar novas memórias. O que você precisa saber é que tudo isso acontece através de estímulos externos. Sejam eles estímulos mecânicos, visuais ou olfativos. Cada estímulo faz que um maquinário inteligentíssimo se ligue lá dentro. E quando estimulado com frequência, constância e intensidade, esse estímulo faz com que se crie outras conexões com outros neurônios, ou seja, ele fica maior, mais inteligente. Para ficar claro para você e visual, eu vou deixar a imagem aqui embaixo e assim você consegue fotografar isso e entender na prática o que eu estou te dizendo. Agora, tendo essa informação, você provavelmente percebeu que isso é aplicado a qualquer área da sua vida, seja o que for. Se você se estimular com frequência, constância e intensidade por tempo suficiente para que o seu cérebro consiga criar essas conexões e, consequentemente, isso ficará mais fácil para você, você vai entender que você precisa de tempo. E essa é a real motivação que você precisa para tudo isso. Dada essa introdução, falaremos especificamente de criação de marca pessoal. Quando o seu desejo é construir um posicionamento que ocupe um espaço único na cabeça do seu cliente, você precisa entender que os estímulos que vão acontecer é o que importa para que esse espaço seja criado por você. Quando o seu cliente está com baixo estímulo às suas informações, ou seja, quando o seu conteúdo é raso, quando o seu conteúdo não gera um incômodo nele, ou seja, quando não tem intensidade o suficiente para esse estímulo acontecer, essas ramificações elas ficam fracas e ele não cria nenhuma mensagem ou nenhuma imagem sobre você. Já o oposto é, claro, se você tem um alto estímulo com esse cliente, ou seja, se você tem uma frequência de conteúdo, de aparecimento na vida dele, se você tem intensidade na sua informação, na sua mensagem, se você tem constância através dos posicionamentos, das visões, enfim, se você consegue gerar isso com uma alta intensidade para que todo esse maquinário se ligue, essas ramificações vão crescendo e ele vai desenvolvendo esse espaço para você. É assim que você ocupa um espaço na mente do seu cliente, criando o seu espaço na mente dele. E é isso aqui que você precisa entender para aplicar na sua marca pessoal. Quando você começa a produzir conteúdo, tanto para você quanto para o seu cliente, essas conexões ainda são bem fracas. Você tem uma ideia do espaço que você deseja ocupar, você sabe mais ou menos o caminho, mas é preciso uma frequência na exposição da sua mensagem, é preciso uma intensidade para que tudo isso se desenvolva. Então, com o conteúdo, na minha opinião, é a maneira mais fácil dessas conexões acontecer, desde que o seu conteúdo não seja um conteúdo fraco, não seja um conteúdo em que você não consiga transmitir os seus posicionamentos. Então, a sua marca pessoal, ela precisa ser sobre você, ela precisa servir a você, mas também gerar esse ponto de conexão com o seu cliente. E os pontos de conexão, eles acontecerão não pela utilidade daquilo que você vende, eles acontecerão pelas visões que você compartilha, pelos posicionamentos que você traz, por um pouco do que você vai compartilhar ao longo dessa vida. Então, essa exposição, esse contato com o seu cliente vai fazendo tudo isso se interligar, vai criando esse espaço, essas ramificações na mente dele, e aí você vai ocupando e desenvolvendo o seu universo ali dentro. Então, pensando que você ainda não é algo intencional na vida dele, ele começou ali a te acompanhar, não é uma vontade. Quando você se coloca ali como alguém que tem algo que ele precisa, mas que você não está focado em vender isso, o que você está realmente focado é de gerar essa proximidade com ele. Então, é
compartilhando um traço da sua personalidade, é compartilhando algo que você gosta, um estilo de filme, quais livros você lê, você tem cachorro ou não tem? Você compartilhando essas coisas, usando os memórias que já existe dentro do cérebro dele, é mais fácil que essa intensidade seja com frequência o suficiente para desenvolver esse espaço. Então é isso que você precisa entender da base fundamental do posicionamento. Muito antes de falarmos sobre marketing, sobre venda, sobre o que queremos construir de estratégia, é importante que você entenda como você vai criar esse espaço na mente desse cliente. Conforme eu falei ali antes, você consegue desenvolver com mais facilidade esse espaço se você já usar memórias que existe dentro da cabeça dele. Então, o exemplo é cachorro. Se ele já possui cachorro, se ele gosta de cachorro e se você também tem, é mais fácil esses pontos de conexão acontecerem por esse gosto em comum do que você tentar entrar na cabeça dele só pela funcionalidade do seu produto. Então é para isso, para esse estímulo, que você tem que ser muito assertivo, e aqui vai ser o quanto você se dedica a conhecer de você e também do seu cliente, para que você use essas memórias, tanto do que já existe em você, tanto do que existe dentro desse cliente, e através delas vocês consigam criar esse ponto de conexão. E a criação de marca, ela acontece aqui, e o posicionamento vai acontecendo em conjunto. Então, a partir do momento que você tem essa base de repetição, você repete as mesmas mensagens, você consegue intencionalmente criar esses estímulos, desenvolvendo esse espaço na mente do seu cliente. É aqui que, dentro das escolhas que o nosso cérebro tem, das opções que nós temos e que ele vai organizando de forma hierárquica, é dessa forma que você ocupa o primeiro lugar. Não é competindo diretamente sobre as funcionalidades do seu produto, mas é criando conexões para que esse espaço seja ocupado apenas por você, seja um espaço que só vai servir para você. E a partir disso, você vai entendendo que esses estímulos, eles precisam estar aqui muito antes das estratégias e junto com as estratégias. Os estímulos visuais, olfativos, como você se apresenta falando de digital, é importante que a gente crie esse universo 3D justamente para facilitar o desenvolvimento dessa imagem na mente do nosso cliente. E como você vai fazer isso? Aí é destrinchar todas as ações que vêm junto do entendimento de posicionamento. E se eu conseguir deixar esse assunto um pouco mais fácil e mais claro para você, comenta para mim aqui embaixo.